Alguns avisos antes do vídeo começar. O primeiro deles é que esse vídeo eu vou me esforçar ao máximo para não dar spoilers muito pesados do mangá. Obviamente tem spoilers, né, já que a gente vai estar falando de expansão de domínio e alguns personagens que têm expansões de domínio nem apareceram no anime ainda, então fique por sua conta em risco. Segundo aviso é que Segunda vez é que quando eu for citar os nomes das expansões de domínio, alguns eu vou falar em português, outros eu vou falar em japonês, outros eu vou falar em inglês, mas isso tá ligado mais com o costume de cada um, entendeu? Então, é mais como eu tô acostumado a falar. Você pode chamar do que quiser, mas se eu acabar indo me confundindo e falando em idiomas diferentes durante o vídeo, é sobre isso, basicamente. Eu me acostumei a falar o nome de certas expansões em japonês, outros em inglês, outros em português. Então, acabou ficando assim. Avisos dados, bora para o vídeo. Em Jujutsu Kaisen existe uma coisa chamada expansão de domínio. Uma expansão de domínio é o pico da feitiçaria Jujutsu, uma técnica suprema de cada feiticeiro, aonde o feiticeiro cria uma barreira com um domínio simples para assim aplicar a sua técnica amaldiçoada dentro daquele domínio, modificando completamente o cenário e dando um acerto garantido à próxima técnica executada por aquele usuário. É uma técnica usada só em último caso, já que expansões de domínio gastam uma quantidade imensa de energia. E, assim como tudo no mundo Jujutsu, as expansões de domínio podem ter as suas regras alteradas, para que elas deem vantagens ou desvantagens para o seu usuário. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre cada uma delas que foram apresentadas dentro da obra até o capítulo 230. Sobre os efeitos e sobre o que cada uma faz. Então, bora lá. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar que tem alguns personagens que possuem expansões de domínio, mas elas nunca foram mostradas na obra. Esses personagens são a Hanami, o Yuta, o Ishigori, a Yuki e a Auro. Começando pelo primeiro domínio apresentado na obra, Fukuma Mizushi, ou o Santuário Malevolente, é a expansão de domínio do Sukuna. Quando ela é ativada, ela toma a forma de um enorme santuário budista, porém todo tematizado de uma maneira um pouco diabólica, e esse domínio aplica a técnica amaldiçoada do Sukuna, o desmantelar, uma técnica que pode literalmente cortar e fatiar qualquer coisa que seja o alvo da técnica. Uma curiosidade sobre esse domínio é que ele não possui barreira. O que significa um domínio não possuir barreira? Como eu falei anteriormente, as regras de uma expansão de domínio podem ser alteradas em prol de garantir uma vantagem ou uma desvantagem ao seu usuário. Sukuna conseguiu alterar as regras da sua expansão de domínio, retirando a barreira da expansão, assim conseguindo aumentar e muito o alcance dessa expansão, já que ela consegue chegar num raio de mais ou menos 200 metros de alcance, o que é muita coisa, já que o cortar e o desmantelar só precisam de um corte para matar alguém. E o Sukuna, em troca de remover a barreira da expansão de domínio dele, acabou removendo o acerto garantido que a expansão dele dá. Para usar o cortar e o desmantelar dentro da expansão, ele precisa mirar, o que não é muito complexo de se fazer, né, pro Sukuna. Essa expansão aparece pela primeira vez logo no começo do anime, quando uma maldição que havia comido um dedo do Sukuna tenta atacá-lo, e o Sukuna resolve mostrar Jujutsu de verdade para aquela maldição e expande o seu domínio, acabando com a maldição em menos de um segundo. É uma das expansões mais fortes da obra, com certeza. Também não é para menos, né? É a expansão do Sukuna. O Caixão da Montanha de Ferro é a segunda expansão de domínio apresentada na obra, a expansão do Jogo. Assim como as técnicas de lava e de fogo do Jogo, essa expansão prende o adversário dentro de um cenário semelhante ao interior de um vulcão e ataca ele com diversas rajadas de lava. Infelizmente, a gente nunca viu essa expansão em ação,
graças ao próximo item da lista. Muryokusho, ou Vazio Infinito, ou Vazio Imensurável, é a expansão de domínio do Satoru Gojo, que dispensa apresentações, né? A Muryokusho é uma expansão de domínio um pouco complexa de se entender, mas se você prestar atenção você consegue entender como ela funciona. Os 6 olhos do Gojo têm a capacidade de lhe dar uma super capacidade sensorial com os olhos, onde ele consegue sentir e perceber quase tudo que está ao redor dele. O ponto é que o Gojo tem um cérebro que é praticamente adaptado a isso. O cérebro do Gojo tem essa capacidade de conseguir receber essa quantidade de informação, mas o cérebro das outras pessoas e maldições não. E é justamente isso que a Muryokusho faz. Quando o Gojo expande o seu domínio, ele meio que aplica a capacidade dos olhos dele a todas as pessoas que são um alvo dentro do domínio dele. Assim, o cérebro dessas pessoas ou maldições entra em colapso, fazendo com que eles fiquem paralisados enquanto o domínio estiver ativo. Como a gente viu recentemente no mangá e no próprio anime, um mísero toque do Muryokusho é suficiente para o alvo ficar completamente imobilizado, devido ao absurdo excesso de informação que ele recebe. Uma curiosidade sobre essa expansão é que, assim como o Sukuna, o Gojo também conseguiu remover alguns atributos da sua expansão usando desse método da troca equivalente do Jujutsu. Não vou me estender nisso, porque eu não quero dar spoilers muito graves do mangá, mas o Gojo já conseguiu fazer muitas coisas, como por exemplo diminuir a área da expansão, aumentar o alcance e esse tipo de coisa, apenas usando esse sistema. Além de o Gojo ser um dos únicos personagens que conseguiu o feito de usar a expansão por 0.2 segundos, uma coisa que é uma velocidade absurda de raciocínio, né? Mas basicamente, quanto mais curto for o tempo da expansão, ela ainda aplica o seu efeito, porém gastando o mínimo de energia possível. E o Gojo foi hábil o suficiente para conseguir fazer isso. Indo agora para a autopersonificação da perfeição, a expansão de domínio do Mahito. A técnica amaldiçoada do Mahito, a transfiguração inerte ou mutação ociosa, permite que ele manipule a forma da alma das coisas que ele toque. Assim ele acaba manipulando a forma física das coisas por tabela, já que a forma física tem que seguir a forma da alma. A expansão de domínio do Mahito basicamente aplica isso em grande escala, jogando todos os alvos que estão dentro da expansão dentro dessa técnica. Como o próprio Mahito diz e a aparência da técnica sugere, ao entrar no domínio você está literalmente dentro da palma da mão dele. Porque o Mahito consegue... Porque a expansão de domínio do Mahito tem o formato de várias mãos, né, empilhadas umas sobre as outras, dando as mãos umas nas outras. Justamente para representar esse ponto. Você está na palma da mão do Mahito quando você entra dentro da autopersonificação da perfeição. Um feito interessante sobre o Mahito é que ele também foi capaz de usar a expansão de domínio por 0,2 segundos. Até porque a expansão de domínio dele é um pouco semelhante à do Gojo, no sentido de é necessário apenas um toque para ela aplicar o efeito total, né? Quando o Megumi Fushiguro é encurralado por uma maldição que havia devorado um dedo do Sukuna, ele acaba conseguindo usar pela primeira vez a sua expansão de domínio, Jardim das Sombras Justapostas, ou Jardim das Quimeras Sombrias. A expansão de domínio do Megumi basicamente cria uma zona de sombras ao redor dele, aonde ele consegue livremente usar e abusar das sombras das maneiras mais criativas que você pode imaginar, seja entrando dentro da sombra, invocando Shikigami vindo de baixo, ou prendendo inimigos nas sombras e esse tipo de coisa. É uma expansão incompleta, como o próprio Megumi diz, já que ela não tem barreira, mas não é igual a do Sukuna, que sacrifica o acerto garantido para não ter barreira. Não, a do Megumi era para ter uma barreira, mas não tem, porque ele não aprendeu a fazer uma ainda. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, onde o último capítulo lançado foi o 231, e o dia de hoje é 14 de agosto de 2023, a gente não viu a expansão do Megumi completa ainda. E
O que temos é que a expansão de domínio do Megumi é essa parada das sombras. Ele até usou uma versão um pouco mais completa lá na frente do mangá, mas ele mesmo afirmou que aquilo ali não era a expansão completa ainda. Uma curiosidade sobre essa expansão que foi revelada recentemente no mangá, uma fraqueza interessante dela, é que enquanto o domínio estiver aberto, o domínio é uma extensão da sombra do Megumi, ou seja, ele é obrigado a suportar o peso de literalmente tudo que entra dentro da expansão dele, que acaba se tornando um problema se ele estiver lutando perto de objetos muito pesados. Agora nós vamos falar do mangá. Se você não quiser tomar nenhum spoiler de nenhuma técnica, de nenhuma expansão de domínio que você não conhece ainda do mangá, o vídeo fica por aqui pra você. Até a próxima e falou. Mas agora, se você resolver ficar, vamos para a próxima. Uma descoberta inesperada foi a expansão de domínio do Dagon, um horizonte cativante escada, sendo usado na primeira temporada, porém sendo usado depois no arco de Shibuya. É usado na primeira temporada pelas maldições, já que as expansões de domínio tomam a forma de uma praia, então as maldições ficavam lá para relaxar um pouquinho. A expansão de domínio pode parecer só uma simples praia, mas ela é muito mais do que isso. Aquele oceano é recheado de peixes semelhantes a maldições, peixes carnívoros. Peixes que podem nadar no ar, ou seja, eles se tornam predadores formidáveis quando o Dagon controla eles. Como a gente consegue ver no mangá, ele acabou sendo um problema muito grande para os oponentes que estavam enfrentando ele, já que, como eu falei, dentro do domínio, acerto garantido. Então tudo que eles podiam fazer era lutar contra as ondas e as ondas de peixe que o Dagon mandava para cima deles. É uma expansão de domínio relativamente simples, já que ela não faz muita coisa além disso, mas muito forte quando usada nas mãos certas, né? Nas mãos do Dagon. Agora, uma expansão que pouca gente se lembra. A expansão da divindade da varíola. Como assim divindade da varíola? Sim, uma maldição criada pelo medo e receio das pessoas pela doença varíola. A expansão de domínio toma a forma de um cemitério e o efeito dela é prender o alvo dentro de um caixão, que vai afundando debaixo da terra. Quanto mais fundo esse caixão for, a pessoa vai pegando varíola até morrer. É um pouco estranho, mas... né? Algumas técnicas em Jujutsu Kaisen são meio bizarras mesmo. Ela é usada contra a Mei Mei, mas ela consegue escapar de dentro do caixão antes que ela pegasse varíola. A gente tem a Deadly Sentencing, ou Sentença Mortal, do Higuruma. Assim como o Higuruma, que é um advogado, a expansão de domínio dele é um tribunal, que toma a forma de um tribunal, aonde o Shikigami do Higuruma, o juiz, é quem vai julgar o alvo dele. Dentro do domínio, violência é proibida, ou seja, qualquer tipo de ato de violência não irá funcionar, segundo as regras do domínio do Higuruma. Agora, até onde vai essa regra de atos de violência não irão funcionar, a gente não sabe. Até porque o Higuruma só usou o domínio dele uma vez, mas eu imagino que sirva para qualquer coisa, além de que técnicas amaldiçoadas também não funcionam dentro do domínio. O domínio dá ao Higuruma um papel onde é citado todos os atos legalmente errados, segundo a lei japonesa, e o Higuruma pode ler esse papel e julgar o seu alvo por cada ato que ele cometeu. Esses atos vão desde jogar papel no chão até assassinato. Literalmente todo tipo de crime. O alvo deve responder se foi o responsável por esses crimes, e ele não pode mentir. Depois que o julgamento é terminado, o alvo recebe uma sentença e o julgamento é encerrado. Assim, a expansão de domínio se fecha. Essa expansão de domínio aplicou algumas técnicas durante a sua aparição, como por exemplo a confiscação, aonde
o alvo simplesmente perde sua energia amaldiçoada, aparentemente para sempre. A gente não viu até quando isso vai, mas foi utilizado. A outra técnica foi a sentença de morte, onde o Higuruma pode sacar a espada do executor, uma lâmina feita de energia amaldiçoada que mata qualquer um imediatamente no primeiro corte. As próximas duas são meio confusas, mas eu acredito que vocês vão entender. A primeira é a Apostadora Incansável, a expansão de domínio do Hakari. Eu já expliquei essa expansão de domínio em um outro vídeo, o vídeo da luta do Hakari contra o Hajime. Mas basicamente o que essa expansão de domínio faz é abrir uma espécie de máquina de caça-níquel, onde o Hakari chuta e aposta em um dos eventos que pode acontecer logo em seguida, e caso ele acerte o evento, ele ganha uma recompensa. A gente não viu todas as recompensas que essa expansão de domínio pode dar, mas a gente já viu uma das mais quebradas, que é um suprimento de energia infinita para o Hakari durante 4 minutos e 11 segundos. O acerto garantido da apostadora incansável não faz nada, mas, como eu falei anteriormente, ela é uma expansão de suporte, não uma expansão que causa danos diretos. Pelo menos até onde a gente sabe. Como eu falei, a gente não viu todo o potencial dessa expansão, então a gente não sabe se ela pode causar danos diretos. A Time Salmon Palace é a expansão de domínio do Naoya, e ela é um pouco complexa. Para a gente conseguir entender essa expansão, primeiro a gente tem que entender o feitiço de projeção, a técnica amaldiçoada do Naoya. Basicamente, essa técnica permite com que o usuário divida um segundo em 24 frames de animação. E assim, ele consegue predeterminar os próximos movimentos dele dentro desses 24 frames e executar em um único segundo, fazendo com que o usuário pareça estar se movendo muito mais rápido do que ele está de verdade. Quando o feitiço de projeção é ativado, qualquer coisa que a palma do usuário estiver tocando vai ser afetado por ele. O ponto é que o alvo não sabe, e se desobedecer essas regras, que esse set de movimentos pré-determinados que o Naoya descreveu, o alvo vai ficar imobilizado, sendo completamente vulnerável a ataques. Se o Naoya desobedecer ao próprio set de movimentos ou desrespeitar muito as leis da física, ele também vai ser imobilizado. Passando disso, a gente tem a expansão de domínio, a Time Moon Palace, que é basicamente uma estrutura de carne com um grande olho no centro. E essa expansão aplica os efeitos do feitiço de projeção a nível celular, basicamente aplicando um feitiço de projeção em cada célula do usuário. O ponto é que, como eu falei, as células acabam se destruindo, já que uma tem que ir para um lado, a outra tem que ir para o outro por causa do destino dado pelo feitiço de projeção, e caso as células não obedeçam, elas acabam se destruindo, né, já que elas ficam imobilizadas e se quebrando. É uma expansão muito poderosa, a gente não viu muito dela, mas é uma expansão que provavelmente, dependendo da circunstância, é uma vitória instantânea para o Naoya. Indo para a próxima, nós temos a Profusão de Ventre, ou a Womb Profusion, do Kenjaku. Essa expansão gera um enorme totem grotesco formado por carne e espíritos amaldiçoados, uma coisa realmente muito bizarra. A gente não viu essa expansão de domínio sendo aplicada de fato, a gente só viu ele usando ela para conseguir escapar do domínio do Tengen, já que ele precisava de algo que quebrasse a barreira de dentro, então ele usou a sua expansão de domínio para isso. A gente não sabe exatamente como isso aplica dano nos oponentes, ou se aplica dano nos oponentes. Mais uma curiosidade sobre essa expansão é que, assim como a do Sukuna, ela não possui uma barreira. Partindo para a última até o momento, a gente tem a Threefold Affliction, da Yorozu. Basicamente é um enorme espaço em branco com vários apêndices semelhantes a cogumelos que ficam pairando ao redor. Pelo que dá a entender na luta dela contra o Sukuna, essa expansão faz com que
ela aplique os objetos que ela criou em grande escala, já que a técnica dela é a criação. Entretanto, a Yorozu acabou não conseguindo usar isso ao máximo, né? Já que ela acaba sendo derrotada antes de mostrar a expansão de domínio no ápice dela. Lembrando que essas são as expansões de domínio até o capítulo 231. Jujutsu Kaisen não acho que vai ter muito mais chão pela frente, já que a gente já tá indo para as lutas finais, mas eu acho que uma ou duas expansões de domínio ainda vão ser mostradas até o final da obra. Então é isso por hoje, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!